o mês da família, então estarei frisando aqui alguns pontos sobre a família no decorrer das minhas exposições nas quartas-feiras. Eu lhe convido a se colocar em pé e ler. Você vai soltar bem a sua voz para que quem está em casa ou em outro local acompanhando conosco possa ouvir a sua voz. Eu lerei os versículos pares e vocês os ímpares. Vamos ler a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Porém, ou para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Muito bem, agora pode se assentar. Diminui um pouquinho a velocidade do ventilador, por gentileza. E eu quero chamá-lo agora para orar. Eu quero que você ore por você mesmo. Por você mesmo. Se já está no mínimo, não tem problema não. Tem problema não. Já está no mínimo? Então não tem problema não. Porque é melhor soprar um pouquinho aqui e me aliviar o calor do que não soprar, né? Graças a Deus pelo nosso ventilador que é possante. Ele funciona no poder, né? Então vamos lá. Você vai orar por você mesmo. Você vai pedir a Deus que fale ao seu coração, que lhe desarme, apesar de mim, que Ele fale ao seu coração. Nós já oramos aqui junto com a nossa irmã que estava aqui à frente, mas eu quero que você ore agora especificamente por você. Vamos orar, curva sua cabeça e fale por alguns segundos o que você espera do Senhor nesta noite. Ó Pai, atenda a cada coração que se abre diante do Senhor neste momento aqui neste lugar, juntamente com eles que pedem para que sejam preparados para ouvir a Tua palavra. Eu peço que use os meus lábios com unção dos céus para proclamar a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A família no padrão original. A família no padrão original. Imagine você comprar um automóvel de luxo, um automóvel caro, na faixa aí de seus 500 mil, por aí,
né? Acho que todos aqui podem, pelo menos, dar uma entrada num carro desse, com um motor muito possante, com um carro mais alto para você enfrentar aí os problemas que muitas vezes surgem na nossa região de chuva, com enchentes ou cheias. E você então compra esse carro, você vai lá, paga o seu carro, está feliz, e você tem que fazer aquela revisão normal. E você chega um dia que leva para a revisão aquele carro de 500 mil, motor possante, aquele carro estiloso, aquele carro alto, pneus bonitos, e quando você vai lá para buscar o seu carro, você encontra o seu carro com uma rodinha de Fusca e um motorzinho de um Fiat 147. E você não sabe o que aconteceu e vai dizer: alguém adulterou o meu carro. Alguém adulterou o meu carro. Logicamente você não vai ficar feliz e vai saber que aquele carro não produzirá aquilo a que ele foi criado, formado. Deus fez a família, mas o pecado adulterou o seu padrão original. O que temos hoje vivido está longe de ser a família no padrão original. O objetivo aqui hoje é trazer à nossa memória esta família neste padrão original. Para isso, retornaremos lá no princípio da criação e esperamos que o Espírito Santo trate o nosso coração de uma maneira espetacular, transformando a nossa vontade segundo a vontade dele em todos os sentidos, principalmente no relacionamento familiar. Antes de entrarmos no texto, eu quero que você, para que você entre neste conhecimento ou relembrar a família no padrão original, eu preciso que você reafirme crer na Bíblia como a palavra de Deus. Você precisa aceitar comigo que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo ela a palavra de Deus, nós então precisamos nos adequar a esta palavra. Olha só o que diz o apóstolo Pedro na segunda epístola, no capítulo 1, nos versículos 19 a 21. Preste atenção. Olha só, 2 de Pedro 1, 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sendo assim, se nós cremos então nesta palavra, nós cremos que o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Sendo ela a palavra de Deus, sendo nós servos desse Deus, então o que ela fala deve ser buscado em obediência, ainda que o mundo inteiro plante ideias diferentes, ideologias diferentes, princípios diferentes, ainda que flua do meu coração vontades contrárias, eu preciso primar para que esta palavra dirija todo o meu comportamento, inclusive o comportamento familiar. Nós iremos agora estudar um pouco o texto que nós lemos, e eu espero que você seja muito abençoado pela palavra de Deus. Fique à vontade para contribuir, fique à vontade para perguntar. Aqui é um estudo bíblico e nós cresceremos juntos sobre a direção, sobre o ensinamento do mestre dos mestres, o Espírito Santo do Senhor, que nos ilumina, que nos guia. Então eu quero fazer a primeira afirmação dentro desta proposta de que esta é a palavra de Deus. A família é instituída por Deus
com um propósito divino. A família é instituída por Deus com um propósito divino. E como que eu chego a esta afirmação? Pela construção dos relatos, quando Moisés usou para relatar a criação de Deus, a maneira como Deus iluminou. Vamos lembrar de Pedro, que nós acabamos de ler. Toda a Escritura não veio de particular elucidação, é o Espírito Santo conduzindo. Então, quando Moisés escreve os 2 primeiros capítulos de Gênesis, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E a forma que ele registra a criação me conduz a esta afirmação: a família é instituída por Deus com um propósito divino. Vamos então entender algumas coisas. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. Vamos ler todos juntos, por gentileza. Primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, versículo 27, por gentileza, leiam comigo. Leiamos. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando nós olhamos para este versículo, nós vemos aqui registrado a criação de Adão e Eva, homem e mulher. Quando vamos para o versículo 31, o último versículo deste capítulo, nós lemos o quê? Vamos lá? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Prestem atenção. Ele encerra este capítulo dizendo que tudo já havia sido criado, inclusive Adão e Eva. Ali, no versículo 31, já tinha dado a ordem para o homem sobre a questão do cultivo, já tinha dado a ordem ao homem sobre o relacionamento para o crescimento da sociedade, então, da raça humana, já tinha dado também a ordem para não comer do fruto da árvore que ele determinou, do conhecimento do bem e do mal, que não deveria comer. Então, o versículo 31 do capítulo 1 é o resumo de toda a criação. Encerra-se no 6º dia. Logo em seguida vem o 7º dia, o dia de descanso. No entanto, Moisés, inspirado pelo Senhor, ele retorna à criação. Ele retorna à criação para exemplificar, para esmiuçar, para deixar algo para nós. E este mandamento de Deus, no sentido de inspiração, traz principalmente a questão enfatizada da criação do homem e da mulher, agora não daquela forma, criou, pois, o Senhor Deus, o homem e mulher criou, não, agora ele vai mostrar como isso foi feito. E no versículo 7 do capítulo 2, ele volta a falar sobre a criação do homem. Vamos ler juntos? Capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que diferencia a criação de Adão das demais criações? Imagem e semelhança, isso, esse é o principal, mas na criação também tem alguma coisa. Deu ordem, na outra não deu, sim, também. Ah, por que do pó da terra que você está falando? Ah, os outros foram criados de quê? Do nada. Do nada.
haja. Agora, o homem, ele foi criado de algo já criado, da terra. Então ele pega o pó da terra, faz ali um boneco e faz o quê? Sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Ele plantou o jardim, que já tinha sido então estabelecida a criação, colocou Adão ali e disse no versículo 15, vamos lá, capítulo 2, versículo 15 a 17, por favor, leiam bem forte, para quem está do outro lado possa ouvir a sua leitura. Vamos ler? Tomou com quem Deus está falando aqui? Com o homem, com Adão. Adão, homem. Eva ainda não existe. Eva ainda não existe. Então a ordem, a missão foi dada direta ao homem. Dada ao homem. Não só para cultivar, para guardar, mas também para obedecer. Se tem uma coisa que a gente revela a nossa natureza pecaminosa, é que nós gostamos muito daquilo que é proibido. Nós gostamos daquilo que é proibido. É muito comum você ver, ouvir, né, algumas mulheres que acabam ficando atrás de homens maus mesmo, homens sanguinários que roubam, e algumas já disseram que essa atração pelo bad boy, pelo homem mau, pelo rapaz mau, é adrenalina. Então há um desejo pelo proibido, e não foi diferente aqui, porque Deus disse: tudo você pode comer, exceto de uma árvore, esse fruto você não pode comer. E a ordem foi dada a Adão. E o texto que nós lemos, então ele traz a seguinte formação: disse mais o Senhor Deus. Veja bem, ele está falando ainda no versículo 15, 16 e 17, Moisés para de contar esse aqui, disse mais. Então está se referindo ao momento que Adão estava sozinho. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, quem que recebeu a missão? Foi o homem. Quem que deu nome foi o homem. E nesta questão de dar o nome ao homem, aos animais, é que ele observou que não havia alguém igual a ele. Havia sempre na criação de Deus o macho e a fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, mas no caso dele não. E isto então é uma atitude de Deus dentro da criação, que está antes do versículo 31 do capítulo 1. Está antes do versículo 27 do capítulo 1. Porque agora, neste momento, Deus estabelece criar, e a maneira que ele vai criando, esta maneira detalhada da criação, tem um objetivo
principal dentro da sua criação. Primeiro, a missão é dada ao homem, mas só que Deus o faz incapaz de desenvolver bem esta missão. Está faltando alguma coisa e o homem precisava entender que estava faltando alguma coisa. Por isso Deus faz desta forma, cria todos com macho e fêmea, mas cria Adão sozinho e lhe dá esta missão. Então a missão da liderança de conduzir tudo aquilo que Deus ordenou, Deus falou com Adão. A missão foi dada a Adão, e esta missão árdua, difícil de ser cumprida, ela é para mostrar a falibilidade dele sozinho. Vamos pensar que não é a imperfeição de Deus, faz parte do propósito de Deus para concluir o capítulo 1, versículo 31. Ele não chegou lá ainda. Ele está no processo da criação. Agora, o homem tem essa missão e a mulher vai receber uma outra missão. E a missão da mulher é ser auxiliadora na missão que o homem recebeu. O homem não é bom que ele seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. E esta auxiliadora é justamente aquela que vai completar. Vamos ver isso depois. Mas deixa eu fazer uma analogia para que você entenda que não é uma questão de superioridade de um, porque o outro só vem para completar. Imagine você numa sociedade interna da igreja. Vamos pensar na UPH, ou na SAF, ou na UMP, ou na UPA, ou na UCP. E você tem 20 sócios e você precisa fazer uma eleição. E para fazer a eleição, a plenária tem que constar quórum. E o quórum é mais da metade. Mas você só tem 10 pessoas. E são 20. Então você não tem mais da metade, você tem a metade. Se uma pessoa aparecer, a plenária acontece. Se ela não aparecer, não acontece. Uma pessoa tem o valor da legalidade de uma plenária. Perceberam bem? Não é uma questão de ser maior ou menor, a questão é que face para a missão é estar ajudando para que se haja o complemento dentro desse propósito de Deus. E Deus disse que, desta forma, Ele daria continuidade, encheria a terra da raça humana. E para isso, então, Ele fez de forma diferente. Só que dentro deste propósito também, nós temos uma outra coisa muito especial. O homem foi feito do pó da terra, mas a mulher não foi feita do pó da terra. A mulher foi feita da costela de Adão. Eva foi feita da costela de Adão e não da terra. Deus não pegou dois, Ele pegou um, e deste um Ele fez dois. Agora, presta atenção que depois vai ser, os dois se casam e formam-se um. Ele pegou um, fez dois, de dois fez um. Esse é o propósito de Deus. Ele faz de maneira diferente. Ele faz de maneira diferente dentro do propósito dele. Ele está dizendo que não é bom que o homem esteja só. Não poderia então fazer uma outra ou um outro homem. Ele precisava de alguma coisa para completar o homem, por isso ele fez a mulher. Sendo a família então do Senhor, precisamos seguir as determinações do Senhor para a família e não a nossa própria determinação. Nós somos povo de Deus. Quem manda no povo de Deus é o próprio Deus. Então, o que nós temos para a família é o que a Bíblia diz.
não é o que os psicólogos dizem, não é o que os famosos dizem, não é o que as autoridades dizem, não é o que os políticos dizem, não é o que o Supremo Tribunal diz, é o que a Bíblia diz. Hoje, a família se tornou uma bagunça. Infelizmente, não só hoje, mas estou falando de hoje porque eu estou aqui hoje. Mas nós precisamos saber o seguinte: quem vai determinar a nossa vida não é o sistema deste mundo. Vamos lembrar do que Paulo disse em Romanos 12, 2: e não vos conformeis. Não vos conformeis a esse século. Ou seja, uma outra tradução seria assim: não deixe que o sistema deste mundo molde o seu caráter. Porque nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. E se nós somos do Senhor, como família do Senhor, quem vai determinar o que é o Senhor para a família? Então, a família é uma instituição de Deus com um propósito divino, que é justamente conduzir o homem didaticamente para um propósito superior, que nós vamos fechar depois para ver. Segunda lição, no plano de Deus para a família, o casal se completa, não compete. Não é uma competição, é uma complementação. Isso aqui é interessante porque dá a ideia de uma equipe em que as pessoas vão trabalhando juntas. Eu me lembro de algumas pessoas que tinham uma tarefa espetacular no futebol. E às vezes ele, sem estar com a bola, ele fazia com que muitas pessoas, ou seja, aquele mais principal, tivesse liberdade de avançar com a bola, porque ele tinha o seu movimento de tal maneira que ele atraía para si uma marcação e dava caminho para quem estava com a bola partir com a bola. É uma equipe em que a pessoa recebe a bola e passa a bola para alguém que está numa posição melhor, ou muitas vezes, quem não conhece futebol não vai saber, mas os que conhecem sabem, ou quando alguém está com a bola e ele começa a ficar cercado, os amigos, o companheiro de time, ele se aproxima para ser uma opção de ajuda, porque é uma equipe. E isso acontece com todas as equipes em todos os lugares. É uma questão de ajudar para que a equipe chegue a um local que é o objetivo central. O casamento, à luz da palavra de Deus, é justamente este. Porque o homem não pode estar sozinho, porque não é bom. Então ele vai fazer com que a mulher agora venha como uma companheira idônea dentro deste correr da história, para juntos promover a glória de Deus. Eu acho interessante ali quando fala auxiliadora, não nos colocando como menor, mas sim diante de Deus somos iguais. E quando Deus fala assim, idônea, né, que no caso ele fala assim, ela é capaz de te ajudar. Ela tem uma capacidade dada pelo próprio Deus de ajudar o marido, né? Eu acho interessante. Sim. Inclusive eu peço agora, aproveite essa oportunidade para dizer uma coisa. Em nome de Jesus, pare de falar que o homem é pior, que o homem é fraco, que o homem não sabe fazer, o homem não pensa. Para de fazer e para de falar que mulher é isso, mulher é aquilo. Para de falar isso. Em nome de Jesus, aquele negócio de que o homem é o rascunho e a mulher é Para com isso, a obra-prima, para com isso. Isso é coisa do diabo, é ele que está fazendo isso para você ficar ouvindo e gostando da ideia. Os homens gostando de falar da mulher e a mulher gostando de falar do homem. É uma competição sem fim. Em nome de Jesus, pare com isso. Veja bem, ele não diz assim, vou fazer uma adversária para competir com um homem, para ver quem é melhor. Não diz isso. Ele diz fazer uma auxiliadora. É uma equipe, cada um no seu lado.
Aí você fala, mas o homem fala assim, mas a mulher. Aí fica aquele negócio, um fala do outro, fala de um. Parem com isso. Nós não somos desses. Nós não somos desses. O mundo pode falar isso, quem não tem Jesus pode falar isso, mas nós não. Nós não. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que todo homem aqui presente, à luz da palavra de Deus, com o coração na palavra de Deus, deve olhar para sua esposa, entre os humanos, como a pessoa mais importante do mundo. Assim também a esposa. Você, mulher que está aqui, você deve olhar para o seu esposo, à luz da Bíblia, entre os humanos, como a pessoa mais importante do mundo. E nós vamos chegar daqui a pouquinho nessa afirmação. Mas veja bem, quando você tem essa visão de que não existe superioridade, existem funções diferentes que se completam dentro de uma perfeição. Mulher, não queira ser homem, não queira fazer a coisa do homem, homem não queira fazer a coisa da mulher, faz a sua função. Mulher, faz a sua função, aquilo que Deus colocou você para fazer. E faça com amor, faça com alegria, faça com disposição. Porque se você não fizer, não vai ajudar a resolver o problema. Homem, se você não cumprir a sua missão, não vai ajudar a resolver o problema. Olha só, agora neste contexto de complemento, há um prazer. Olha só o que está no versículo 22. Quando o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela com que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-o numa mulher e lhe a trouxe. Olha só o 23. Olha o que Adão disse. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por que ele disse esta afinal? Pode falar. Será porque que ele acordou? Será que é por isso que ele deu facilidade à mulher da comunicação? Deve ser, né? Cada um estava sozinho, parado. Mas só que junto com isso, Cidinha, tem também o seguinte, ele olha e para cada macho tem uma da sua espécie. E ele olha agora, tem uma. Aí ele diz, essa é da minha espécie. E ele está feliz, ele está contente, ele está alegre, ele está feliz da vida. Com certeza, o reconhecimento, valorizar a pessoa, reconhecer a pessoa. E aí, irmãos, veja bem, você sabe que o casamento é uma instituição de Deus, que tem um propósito de Deus, é Ele que manda no casamento, na família, certo? É isso que eu estou falando no primeiro ponto. É Ele que determina o que é para quem. Não adianta você falar, mas... Não, você não tem autoridade, não. Sabia que o pastor, como ungido do Senhor, não tem pastor ungido do Senhor, eu espero que ele seja também, mas você é ungido do Senhor também, certo? Mas nós só temos a autoridade pastoral ou do presbítero aqui. Então a autoridade não é do pastor, é da palavra. O dia que eu sair da palavra, eu perco minha autoridade. Então a autoridade da liderança não está na liderança, está na palavra. Enquanto ele andar na palavra, sim, ele tem autoridade. Saiu da palavra, não tem autoridade. Dentro desse aspecto, você olha e comece a valorizar o seu cônjuge. Comece a buscar, a ter prazer. Gente, não tem nada mais. Você precisa fazer da sua casa um momento gostoso, querer estar junto, querer estar presente, querer trabalhar e ir para casa, para encontrar o seu cônjuge, ter alegria. Sabe, às vezes nós precisamos de restaurar a comunicação dentro de casa, para que a gente possa sorrir um pouco.
rir um pouco um do outro. Você está rindo de quê, Damares? Ai, já riu. A gente precisa disso, a gente precisa deste prazer de estar em casa, ao lado da pessoa que a gente ama. E aí agora eu acrescento os filhos juntos. Com muita dor no coração, eu tenho ouvido crente que fica chateado quando entra as férias escolares, porque os filhos são pesados dentro de casa, não tem prazer nos filhos. Irmãos, isso não é para nós. No nosso relacionamento, na familiar. Ah, pastor, mas é muito difícil. Então faça ficar bom, gente. Faça ficar bom. Ah, mas está difícil porque eu não posso ficar brigando com o meu marido, ele é turrão. Fala com o Senhor. Lembra que o Senhor mudou o coração de Nabucodonosor? Se o Senhor mudou o coração de Nabucodonosor, ele pode mudar seu marido também. Se o seu filho está rebelde, olha, ore para o Senhor pode mudar o coração dele. Se a sua esposa é que nem aquela goteira na lata que fica repetindo aquele negócio na cabeça, ore ao Senhor, fale com ela e ore ao Senhor para que o Senhor mude o coração dela. Deus pode alterar. Eu preciso contribuir para que a presença familiar seja agradável. Comece a tecer alguns elogios. Tá, tudo bem, se não cozinha bem, alguma coisa boa ela faz. Se ele não faz alguma coisa boa, alguma coisa ele vai fazer boa. É possível, se nada ele pode fazer que agrada. Tem que ter ao menos uma coisinha que ele faz. Então, comece a falar aquilo ali. Ele vai gostar e vai começar a ajudar, vai começar a fazer. Ela vai gostar, vai fazer com mais carinho, com mais amor. Sabe? Mas a gente aprender a tornar o lugar agradável. Por quê? Porque apesar de estarmos fora deste padrão, nós precisamos retornar para ele, porque Jesus Cristo nos libertou do império das trevas. Quem manda na sua vida sentimental não é mais o diabo. Ele não pode lançar a semente da destruição no seu casamento. Até lançar ele pode, mas germinar não. Relacionamento tem que ser com alegria, transformar isso em alegria, mas para isso você precisa buscar o Senhor, você precisa estar íntimo do Senhor. Esse é o padrão do casamento à luz do Senhor. Seja feliz, torne isso feliz, enxergue no outro seus pontos positivos. Talvez a pessoa não tenha facilidade numa área, mas se você observar, saberá o quanto ele se entrega, quem sabe. Quer ver pequenas coisas, serve para os filhos também. Filho para pai, tá? Que agora já é assim, né? Filho para pai. O pai para o filho também. Mas faz o seguinte, fora de tempo, não é no aniversário, não é isso não. Está andando na rua lá, achou uma coisinha que é a cara da sua esposa, compre e leve. Pai, surpreenda o seu filho com alguma coisa que diz, olha, eu lembrei-me de você. Mulher, ajude aí. Você quer me ver fazer feliz? Eu estou em casa assim, estudando, aí a Damares chega lá com uma coxinha e um refrigerante. Brincadeira. É brincadeira. Mas pequenas coisas, pequenos gestos, nós precisamos restaurar esse relacionamento. Adão olhou e disse assim: como é ruim viver sozinho. E às vezes nós não damos valor até que aquele que nós amamos se vai. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que pode mudar totalmente o nosso modo de ver a vida conjugal ou familiar? Um diagnóstico muda tudo. Então valorize enquanto você pode, saia fora de hora,
Não tem problema se é 9 horas, não, né, Damares? 9 horas. Sai, vai lá, faz qualquer coisa. Não tem problema. Eu queria fazer uma surpresa para a Damares ontem, eu esqueci de fazer surpresa, né? A surpresa foi essa. Cheguei em casa, depois da oração, e lembrei que queria te levar em tal lugar. Ela, então vamos, então vamos. Era 9 e pouco, saímos, vamos lá. Sim. Em Cristo. É difícil porque ainda tem a natureza carnal, mas não é impossível, né? Não é impossível. E há momentos que o Senhor vai ser agradável, e há momentos que o Senhor não vai ser agradável. Da mesma forma a Dona Marina, tem momentos. Então a gente vai aperfeiçoando isso, ajudando um ao outro nessa restauração. Porque nós estamos aqui para nos completarmos e não para competirmos quem é melhor, quem manda, quem deixa de mandar. Vamos lembrar, tem um cabeça na família, esse cabeça é o marido. Só que o cabeça da família, à luz da palavra de Deus, que está lá, a mulher sim, ela é submissa, ela tem que obedecer ao seu marido, mas ela tem que obedecer o marido, e esse marido tem que viver como Cristo vive para a igreja, com a sua esposa. Perceberam bem? É fácil ou não é vocês obedecer um marido que vive igual Cristo? Claro que é. Claro que é. É fácil o marido amar uma mulher que realmente está em Cristo? Também é. Então, vamos contribuir para que isso seja restaurado na nossa vida. Se ainda não está, filhinha, joelho no chão. Irmão, joelho, vamos orar. Vamos. É isso que o Sonildo falou aqui, nós estamos no pecado, mas nós não somos mais das trevas. Então, vamos tornar o nosso relacionamento agradável, prazeroso, com certeza. Terceira e última lição. Alguém falou aqui? Amém. Amém. Então vamos aqui, terceira e última lição. No plano de Deus, para a família, não há lugar para o divórcio. No plano de Deus, para a família, não há lugar para o divórcio. Veja bem o que ele diz aqui. Versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Depois Jesus usa este princípio para apontar que isso aqui significa que não pode haver divórcio à luz do casamento da família no padrão de Deus. Lá em Mateus 19, versículo 6, ele diz a respeito do o que Deus uniu, não o separe o homem. E ele diz, desde o princípio, não foi assim como está agora. O princípio é um casamento no Senhor para a separação vinda somente com a morte. Agora, veja bem, para que não haja a separação, eu preciso contribuir, eu preciso voltar um pouquinho dentro do versículo 25. Porque o versículo 25 diz, por gentileza, projeta para a gente, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu comecei a primeira aula nos casais, já demos 2, temos que ainda encerrar depois com a terceira aula, com a seguinte pergunta: porventura, o coração do homem, ele foi mais corrompido no jardim do que o da mulher? Ou o coração da mulher é mais corrompido que o do homem? Não. Tanto o homem quanto a mulher são totalmente depravados. Então, por isso, pare de ficar diminuindo o sexo oposto. Pare com isso, porque isso não é do Senhor. Existem falhas nos homens, existem falhas nas mulheres, existem falhas no ser humano por causa do pecado. Mas eu não posso cair na instigação de Satanás. O mundo vai trazer para isso, né? O homem
menosprezar a mulher menosprezar o homem. Afinal, o que nós temos visto hoje no Brasil é justamente isso, né? Agora já é para tudo, né? Não é só para homem, para mulher. É homem, mulher, é o negro, é o pardo, é o branco, está tudo dividido agora em grupinhos. Em vez de ser o ser humano, não é mais o ser humano, né? Então, também ele tem feito isso há muito tempo no sentido de homem e mulher. Os homens carregaram o machismo e hoje a mulher com o feminismo, ambos diabólicos. Se tem um homem machista, em nome de Jesus, está repreendido. Mulher feminista, em nome de Jesus, está repreendido. Porque a transparência no relacionamento conduz para uma fidelidade e uma conduta firme para o casamento o tempo todo. Agora, deve ser muito triste aquela família em que se esconde um do outro. Tem aí as famosas piadas de que o homem está lá, a mulher consegue destravar o seu celular. Espera aí, então não é casamento. Se o homem tem que esconder o celular da mulher, então não é casamento. Se a mulher tem que esconder o celular do homem, isso não é casamento. Se tem alguma coisa que eu faço escondido da minha esposa, isso não é casamento à luz da palavra de Deus. Se eu vou comprar algo simples, hoje olhei algo que precisamos comprar. E nós já discutimos sobre isso. Mas cheguei, olhei e falei, olha, mas eu preciso discutir mais um pouco com Damares. Eu não gasto dinheiro sem que a Damares saiba. Ela não usa o dinheiro sem que eu saiba. Não é pedir ordem para um ou para outro. É questão de comunicação. Damares sai e vai dizer assim, vou fazer caminhada ou para cá ou para cá. Ela fala para onde ela vai. Precisa haver comunicação. E aí então, quando eu pego o celular da minha esposa e ele está disponível com a senha que eu possa abrir com normalidade, quando ela pega o meu e quando nós nos comunicamos, nós falamos, olha, hoje eu fiz isto, hoje eu fiz aquilo, a gente tem uma abertura, isto cria uma confiabilidade num alto nível. E daí então entra o que está exposto. Os dois têm um relacionamento que, vamos lembrar, Deus de Adão fez Eva. E quando ele trouxe para Adão, ele disse que os dois ao casar se tornariam uma só carne. A separação, você pode dividir duas. Fica uma para um lado, outro para o outro. Mas você não pode dividir um e ele sair ileso. Para dividir um, ele ficará o quê? Incompleto. Deixa de ser um. Dentro deste mistério estabelecido por Deus, é o que o Senhor nos orienta em Mateus 19:6, que não pode haver o divórcio. Deus abomina o divórcio. Existem, sim, possibilidades, sim, por causa da dureza do coração do homem. E aí então Jesus diz que se um adulterou, o outro que não adulterou está livre, mas aquele que adulterou nunca mais está livre. Ou seja, ele, se não houver perdão dentro do casamento, ele terá que ficar sem relacionamento o resto da sua vida, se quiser ser perdoado por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque para haver salvação tem a ver o quê? Arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de vida. Então, uma só carne não pode haver.
Tire isso do seu vocabulário, ainda que você esteja muito irado em algum momento, tire a questão separação do seu vocabulário, da sua casa. Porque o casamento, a família do padrão de Deus, nessa família não há lugar para o divórcio. Eu sei, talvez você esteja com o marido, talvez o seu marido não tenha mudado de vida, tenha sido um peso, e você tem orado erradamente. Então você peça a Deus para julgar sua causa. E aí Ele vai julgar. Se o coração do homem está muito duro e não quer mudar, Deus pode fazer algumas coisas. Entre elas, pode recolhê-lo. Mas aí é Ele que fez, não é você. Julgue a minha causa. Eu encerro então com as seguintes conclusões ou afirmações. No propósito de Deus, na sua palavra e no coração de quem teme a Deus, o seu cônjuge entre os humanos é a pessoa mais importante do mundo. Põe isso no seu coração. Segundo, precisamos aprender a tornar o nosso casamento, o nosso lar, o lugar mais prazeroso para se estar. Ansioso por chegar em casa, ver a esposa, ver os filhos, ver o esposo, ver os filhos, ver os pais, ambos verem os filhos, ter essa alegria. Os filhos devem ver nos pais um relacionamento que revela Deus em tudo. Os filhos devem ver nos pais um relacionamento que revela Deus naquela família. Encerrando, na família não há lugar para segredos entre os conciliares da família, entre os membros da família. Não há lugar para esconder assuntos da família. Se você faz coisas escondidas, seja você esposa, seja você esposo, seja vocês pais, sejam vocês filhos, se não pode mostrar para quem está perto, então significa que tem alguma coisa errada e não está no segundo coração de Deus. E se a sua esposa, se for você marido, está fazendo isso, e a sua esposa parou de brigar com você, começou a orar ao Senhor, então põe a sua barba de molho, porque o negócio fica feio daqui a pouquinho, tá bom? Este é o casamento que Deus fez. Aí, Sonildo, fica difícil porque nós estamos no pecado, né? Ainda, né? Nesse corpo pecaminoso. Mas, como o Sonildo disse, nós estamos no pecado, mas não somos mais escravos do pecado. Estou vendo muita gente dizer: eu caí em adultério, culpado foi o diabo. Bom, você não é crente? Se você é crente, então o culpado não é o diabo, não. Você já foi liberto do império das trevas. Ele não tem mais domínio sobre você. É hora de buscarmos em santificação um relacionamento familiar que realmente exalta a Deus. Eu quero que você saia daqui agora dizendo o seguinte: Senhor, se você quiser falar, você fala. Se você não fala, não. Estou falando para você repetir comigo, não. Mas se você saia daqui com um desejo no coração, é o seguinte: Senhor, não importa o que o mundo diga sobre o relacionamento familiar, eu vou seguir a Tua palavra. Vamos orar?